Quando se deparamos com essa escritura, Paulo dando a profundidade, a altura, a largura, o comprimento, para conhecer o amor de Cristo. E muitas vezes a gente tenta conhecer o amor de Deus através da questão humana, a questão nossa entre eu e a minha esposa, entre eu e os meus amigos, entre eu e os meus irmãos. Mas esse nível de amor é um nível totalmente diferente quando se deparamos com um amor que foi um amor sacrificial. Então ele passa da questão humana para uma questão espiritual, que é uma questão que se torna sacrificial. Ele morreu por mim, que era um pecador, que não tinha direito nenhum, mas ele morreu por mim. Então ele fez a bondade dele entrar em mim. E isso por reconhecimento. Nós temos que reconhecer esse sacrifício. Por isso que o irmão Brana traz em algumas mensagens, e eu queria ler alguns versículos para podermos entrar sobre esse assunto. Ele traz na mensagem Nomes Blasfêmios, ele fala assim, vindo para a sua fé mental. Existe uma fé mental. Todos nós, através de ouvir a palavra, gera uma fé mental. O único problema da fé mental é que ela tem aquela condição de ficar perguntando, né? Isso está certo? Isso é verdade? Isso e aquilo? Isso e aquilo? Isso, a fé humana, ela produz muito isso. Porque essa fé humana, ela quer ter certeza que ele está num local onde Deus possa dar isso a ele. Claro que aparentemente parece ser bom, mas não é isso que procuramos, não é isso que buscamos. A fé que vem espiritualmente, ela não tem dúvida, ela tem apenas certeza no que Deus falou. E ele vai falar bem assim, vindo para a sua fé mental, bem aqui, vem o Espírito Santo descendo com uma fé mental, tornando uma fé espiritual. Então a fé espiritual só regula a palavra. Irmãos, quando a gente se depara com isso na nossa vida cristã, a gente tinha, como criança, a gente tinha muitos porquês da vida. Por que isso, por que aquilo, por que assim, porque a doutrina é assim, por que isso, por que isso. Tudo isso faz parte de um crescimento de um cristão. Eu não estou contra a doutrina, não. Não pense que estou contra a doutrina, não. Mas isso vai além. Muito mais além, porque é igual um pai e uma mãe que ensina os filhos, de pequeno ele vai ensinando, mas você já percebeu que cada filho tem uma natureza diferente e vai ouvindo aquilo do pai e da mãe e vai se fluindo de uma maneira? Porque existe um espírito nessa pessoa e ela vai recebendo de forma que ela vai compreendendo que aquilo é o certo. O próprio Espírito Santo também entra nas pessoas e começa a trabalhar nos seus corações. Agora, de que maneira isso está tocante a nós? É através da fé? Convicto, certo daquilo que você recebeu é a verdade? Escute aqui, ele vai dizer assim, em Lucas, até vou pegar essa escritura para usar, porque o irmão Brana usou isso. Lucas, no capítulo 6, no verso 45, ele vai dizer assim, Vamos ler o 43 também, porque tudo que está aqui é a expressão que Cristo está falando, tá? Porque não há boa árvore de que dê mau frutos, nem árvore de que dê bons frutos, né? Árvore má que dê bons frutos. Porque cada árvore que se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figo do espinho, e nem colhe-se uva de abrolho. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, vamos firmar esse pensamento, seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque a abundância do seu coração fala a sua boca. A gente já aprendeu muito sobre essa questão. O que eu falo pela minha boca
é o que está dentro do meu coração. Sempre vai ser assim. Você pode até querer se enganar, mas sempre o que você está fluindo é a natureza que você tem. Por isso que estudamos teofania, por isso que estamos estudando os 16 elementos, por isso que estamos trabalhando sobre um corpo glorificado. Eu quero dizer para você que, naquilo que a gente estava dizendo para você, que existe uma teofania, que você está sendo influenciado pelo aquele corpo que está lá, define quem é você. Agora, por que você é desse jeito? Você já fez essa pergunta para você? Por que você é desse jeito? Você já pensou? Você já pensou em dizer assim, irmão Arantes, por que eu aceitei a palavra de Deus? Talvez você possa pensar sobre isso. Ou por que ainda não aceitei a palavra de Deus? Porque tem gente ainda que não aceitou a palavra de Deus. Essas são coisas que você vai dizer assim, porque eu não creio. É uma questão pessoal, né? Agora, o que nós estamos colocando aqui é que o irmão Brana vem e traz uma mensagem chamada o alarido, que ela diz que é uma mensagem de chamada dos filhos. E você sabe que é chamada dos filhos, mas agora, eu chamo os filhos para quê? Você sabe por que eu chamo os filhos para quê? Por que você está aqui, se você é um filho? Por que você está sendo chamado? Por causa que houve um piquenique e a gente vai fazer um lanche? Não. Você é chamado para uma batalha. Você não sente que nesses últimos tempos as batalhas estão sendo rugidas muito mais fortes? Ou você nunca sentiu isso? Ou vive só sua vida e vai vivendo desse jeito e você não sente nada? Porque não está sendo influenciado pelo Espírito Santo. As batalhas, cada dia que passa, elas estão sendo mais difíceis. Agora Deus, Ele está dando uma sabedoria, uma revelação aos seus filhos para resistir a essas batalhas. Agora, isso gera conhecimento, não humano, conhecimento da palavra de Deus. Quando eu falo sobre alarido, você sabe, se você é um leitor, se você conhece a mensagem, você sabe que precisa de ter 3 estruturas. Os selos foram abertos. Você sabia disso, que os selos foram abertos? Agora, para você ir para um arrebatamento, você tem que ter os selos. E eu estou dizendo para você que o selo já foi aberto. Outro ponto dessa estrutura do alarido é uma vida vivida. O que adianta eu conhecer o alarido, conhecer a mensagem, conhecer a doutrina e não vivo aquela vida vivida? É outro ponto. Eu não estou aqui como um pastor querendo enganar ou dar coceira no ouvido da congregação, não. Todos nós, naquele dia, se não vivermos uma vida vivida, não se depararemos com um arrebatamento. E não adianta se enganar. Porque a primeira coisa que eu vou dizer para você, a tua mente foi mudada? A primeira coisa que eu posso dizer para você, irmão, a mente de você foi mudada? Você tem Cristo em sua mente? Eu poderia falar isso para você e você dizer assim, irmão Arantes, eu tenho mudado, tenho Cristo. E você sabe o que Cristo faz quando entra na mente de uma pessoa? Talvez isso faça você pensar. E a outra etapa que tem dentro da estrutura do alarido, você sabe muito bem, é o poder da palavra falada. Foi falado aqui, você chamará os mortos que morreram em Cristo. A igreja de Cristo vivo chamará os mortos. Se lembra quando eu falei para você, existe uma audiência aqui visível, que é nós, existe uma audiência que não é visível, que está aqui. Se você olhar para o lado do banco, você diz, existe uma audiência invisível que está aqui, firmada na palavra de Deus, convicta, esperando só um momento. Não vai ser o irmão Brana que vai chamar, vai ser a manifestação da própria noiva de Cristo que vai chamar. Agora, isso precisa de fé. Isso precisa de fé. Naquele passado também foi assim, irmão, precisou de fé. E a gente se depara com várias coisas hoje, se cada vez, irmãos, a fé, ela vai aumentando, ou ela vai diminuindo? Se Deus cobra uma coisa agora aqui,
através da fé, ela vai aumentar a outro volume. Muito fácil se fosse na época de Abraão. Você vai dizer assim, mas é o pai da fé, irmão. Você está falando de Abraão? Eu estou falando de Abraão. Sabe por quê? Você entende o que é a fé de Abraão? A fé de Abraão não é a fé dele, é a fé de Jesus Cristo em Abraão. Nunca foi a fé de Abraão. É isso, irmão. Se lemos mensagem, entendemos o que está sendo falado. Como um homem, Abraão, cheio de falhas, fraqueza, teria essa fé, que traz a Cristo, o Filho de Deus, nesse tempo. Como? Quem é que faz isso? Quando se depara com essa fé de Abraão, você vai saber que existe a sabedoria de Salomão, que não era de Salomão. Ali estava Cristo em Salomão. Quando você se depara com isso, você vai saber que existe a esperança de Isaac, que estava ali. Cristo está formado naquela estrutura. Quando você também se depara com isso, você veja a perfeição de José do Egito, que é o Cristo que estava em José do Egito. Agora eu fico pensando em nós. O que temos? Ô igreja, o que temos? Temos que ter alguma coisa aonde foi dado a nós, para o nosso tempo, para a nossa hora. Daí você diz assim, o que a mensagem é, irmão Arantes? O que a mensagem é? Daí você pode fazer uma relação. Talvez eu fiz uma relação tão rápida ali, mas eu vou colocar essa relação. A mensagem é a semente da serpente? Igreja, a mensagem faz parte disso. Você sabe o que é a semente da serpente? Amém? Ela faz parte disso. A mensagem faz. As questões dos gêmeos, se lembram de Caim e Abel? Se lembram disso? Isso faz parte da mensagem. O que um homem espiritual e o homem carnal, isso faz parte da mensagem. O alarido está falando sobre isso. A mensagem está falando sempre sobre isso. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo faz parte da mensagem? Faz parte da mensagem. Você sabe que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, porque houve um homem chamado William Branham, que Deus chamou e disse assim, e o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo, faz parte da mensagem, irmão. O que mais faz? 3 etapas da graça. Faz parte da mensagem, a 3 etapas da graça, justificação, santificação e batismo do Espírito Santo, que muita gente dentro da mensagem não sabe o que é isso, irmão. É triste. Eu não estou falando de irmãos, não, estou falando de homens de Deus que estão na liderança da sua igreja e nem sabem o que é justificação. É triste. Quando você se depara com uma pessoa querendo se justificar, tem alguma coisa errada. Porque foi o Deus que te justificou. Não foi tu que se justificou com Deus. Foi Deus que te justificou. Porque como pode um pecador cheio de falhas, cheio de pecados, se justificar? Para mim se justificar, eu tenho que estar certo. Nunca tive certo, como me justifico? Você entende? E isso dentro da mensagem, passou anos e anos e eles não entendiam essa linguagem. Por que eles não entendiam? Depois veio o quê? A adoção. A adoção foi a coisa mais... Olha, irmão. Vamos primeiro na estatura do varão, depois eu entro na adoção. Vamos na estatura do varão. Chegou o período da estatura do varão. Daí estudaram fé, virtude, ciência, temperança, paciência, tal. Fomos chegando. E me fala, a palavra me diz, que quando se unificar aquela última lá, que é o amor, junto com o corpo, que nós somos esse corpo, ali está a manifestação, ali se une a cabeça com o corpo. Está certo? Está certo. Agora eu faço uma pergunta: aonde você está nesse degrau? Será que estou começando na justificação, santificação, batismo de Espírito Santo? Será que eu já tenho ciência? Será que eu tenho paciência com Deus? Será que eu tenho piedade? Ou será que eu tenho amor fraternal entre os irmãos? Estou unido em amor fraternal entre os irmãos, que está quase chegando à adoção, à estrutura.
tudo isso faz parte da mensagem, irmão. A mensagem é um conjunto de informação para o seu povo se libertar do sistema denominacional. Não é outra coisa, é um conjunto de informação para nós se libertar dos sistemas denominacionais. Aonde se lembra que eu falei que os anjos caíram e tomaram os púlpitos? Anjos caídos, anjos que pregam, anjos que falam a palavra, mas fora da verdade. Você quer questionar isso comigo? Questione com o mensageiro, ele fala isso. Muito claro. O que um pastor faz? Ele só mostra a palavra de Deus para nós gerar a nossa fé. Não é que está tudo perdido. É a nossa posição que vai fazer a mudança. Então, quando você entende todas essas questões, existe também o coroamento, né? Adoção, coroamento. Isso eu só rascunhei. Porque tem vezes que a gente pensa que a mensagem, o alarido, é só uma coisa. Muito simples. Não. Ela veio dar sabedoria para a gente poder estar naquele momento, naquele dia. Agora, mas vocês dizem, ignorantes, eu não tenho muito estudo, não é esse o problema. Não é esse o problema. Porque se a gente for para esse caminho, a gente vai trilhar em outras coisas. Então, eu já vou dizer para ti, então todos os universitários, eles vão para o arrebatamento, e as pessoas que não têm nada, que nunca se formaram, pessoas simples, pescadores, o que for, nunca vão ter essa oportunidade. Não é esse o problema. Eu conheço gente simples que tem muita visão e muita capacidade de entendimento da palavra. Por quê? Porque isso é uma coisa que é dada de Deus, não é uma coisa humana. Então, quando a gente se depara com essas coisas, irmãos, a gente tem umas coisas importantes a saber. O alarido é para quem? É para vocês. Essa noite, o alarido é para vocês. Porque aqueles que rejeitar o alarido vai ter um problema. Todos que rejeitar o alarido vão sofrer os seus danos. Já pensou isso? Irmão, não pode, uma mensagem, não, isso está escrito, irmão. Isso não é eu que estou inventando, isso está escrito. O alarido é essa condição para os vivos, para você, para mim. Claro que a voz de arcanjo é uma condição para os mortos, aqueles que morreram em Cristo Jesus. E a trombeta de Deus é uma condição para a festa, você já sabe disso. Agora, eu quero ler outra coisa aqui. Vamos ver se eu consigo, né? É porque botei muito miúdo as letras. Ele vai dizer assim, ó, irmão Brana vai dizer assim, ó, o que a sua mente está alimentando é apenas um reflexo da sua condição espiritual. O que a tua mente está se alimentando é apenas um reflexo da sua... Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Do reflexo da sua condição espiritual, que é apenas um reflexo do seu destino eterno. Os eleitos de Deus manterão a sua palavra com o seu tesouro, e ela também se refletirá em seus pensamentos, em suas ações. O que ele está querendo dizer? Porque ele estava falando de tesouro, se lembra? Aonde está o teu tesouro? Aonde está a tua coisa que você guarda como fosse com 7 chaves? Aonde está? E é isso que o irmão Branco está dizendo. É o reflexo da sua mente. Espera aí, irmão. Se esse é o reflexo da minha mente, vamos tentar colocar isso para a gente amadurecer. Se o meu reflexo na minha mente é egoísta, o que eu reflito na minha ação? Uma ação egoísta. Você entende? Se o meu reflexo é ter dúvida, eu fico duvidando de tudo, não estou, o que isso aqui está errado, isso aqui não... O que acontece? Esse reflexo da minha mente vai ser isso. E eu sempre terei dúvida. O que Satanás faz com a mente das pessoas? Você sabe o que Satanás faz? Olhe bem, então eu vou explicar para você, para ajudar você a crescer e amadurecer nisso. Quando eu duvido das pessoas,
Eu estou duvidando de quem? Das pessoas ou da palavra de Deus? Você tem que pensar sobre isso. Olhe bem, eu não posso duvidar das pessoas, porque se eu começar a acostumar a duvidar das pessoas, eu duvido dessa pessoa, eu duvido dessa pessoa, eu duvido do governo, eu duvido da escola, eu duvido disso, eu duvido... O que Satanás está fazendo? Vai chegar um momento que você vai duvidar da palavra de Deus, porque você criou dúvida em tudo que você faz de sua vida. E Deus não ensinou isso para nós. Deus ensinou outra coisa. Ele diz assim, ó, creia, meu irmão, creia na verdade, e a verdade libertará. Creia, e se você será transformado. Então você não pode abrir dúvidas sobre isso. Por isso que o irmão Branham, ele chega a dizer assim, vocês se lembram disso? Ele vai dizer assim, ó, quando você tiver dúvida, você não avance. Se lembra disso? Ele fala na mensagem, quando você assim, ó, eu estou querendo fazer uma coisa, quero fazer uma coisa, e tenho dúvida, eu não faço. Porque existe o quê? Uma dúvida. Agora, se Deus diz assim, faça, e não existe dúvida, você cumpre isso. Por quê? Por que Deus faz isso? Para gerar fé em nossas vidas e convicção, que você tenha confiança em Deus. O que Ele está fazendo hoje de nós? Ele está querendo que você saiba que Ele é um Pai, e a palavra dEle é poder para a sua vida. Ele está dizendo assim, filho, ouça a minha palavra, que você terá vida eterna. Ele só está dando uma mostra disso. Olha aqui. Ele vai dizer assim, espíritos sedutores. E o irmão Miranda diz, deixe-me ver o que um homem lê, deixe-me ver o que ele assiste, ouça a música que ele ouve. Posso dizer que em condição espiritual está ele? Ele disse, porque esse é o meu apetite. Talvez eu entraria nisso aqui, falaria para você um monte de coisa sobre o sistema mundial da internet e todas essas coisas, irmão. Eu fico pensando o que está acontecendo. Pessoas que eu pensava que era o cerno. Vou ser bem sincero para você. Cerno, sabe o que é um cerno? O pessoal antigo sabe o que é um cerno. Cerno é a parte mais rígida daquela árvore, aonde o cupim, o bicho que vai roer aquela madeira, não rói. Essas palavras que eu vou falar para você, foi o irmão Branham que falou. O que eu estou falando aqui, você vai dizer assim, irmã, é tu que está inventando. Não, eu posso trazer para vocês. O irmão Branham fala assim, aqueles que eu pensava que era o cerno, olha só, pensava que era o cerno, mas as coisas do dia a dia, a vida começou a vir, as coisas aconteceram e não são mais o cerno. Isso não é uma advertência para nós, não? Pensa nisso. Lutamos por um ideal, lutamos por Cristo, lutamos por uma comunidade, lutamos pela eternidade, lutamos para tudo isso. Daqui a pouquinho não somos mais o cerno. Sabe o que quando você não é mais o cerno, o que ele vai dizer para mim? Vai dizer assim, ó, eu não sou aquela pessoa que posso dar o testemunho verdadeiro a alguém que está chegando. Irmãos, eu estou falando isso, eu não estou colocando não, eu estou aqui junto com vocês. Porque eu aprendi uma coisa, quando eu li a mensagem naquele dia lá em Itajaí, quando ele falou assim, ó, Moisés, não era Moisés. O próprio irmão Branham, ele pensava que era Moisés. E eu quero ler com vocês também isso. O pessoal de Itajaí está ciente disso, mas eu quero ler. Está aqui, ó. Preste bem atenção na narrativa, né? Depois a gente pode pegar Mateus 27 e 50 para ler o contexto todo. Havia uma escritura que sempre me integrava. Olha só o que o irmão Branham está falando. Havia uma escritura que... Essa escritura... Porque Moisés podia dizer a Deus uma ideia melhor do que Deus tinha. Peraí. Moisés, na hora, em alguns momentos da sua vida, ele teve uma ideia melhor do que Deus. Será que pode acontecer isso, irmão? Será que pode acontecer isso? Só pode acontecer isso de uma maneira só, se a mente de Cristo estiver em você.
senão você nunca vai fazer essa conversão. Escute o que o irmão Brando vai dizer. Como que Moisés podia dizer a Deus uma ideia melhor do que Deus tinha? Até que eu descobri que era o Espírito de Cristo em Moisés que estava fazendo. Você entende agora? O irmão Branda começou a entender que não era Moisés, mas sim o Espírito de Cristo em Moisés executando aquilo. E é isso que nós precisamos, irmão, ter a mente de Cristo para o Espírito Santo executar isso em nossas vidas. E ele vai dizer assim, ó: Deus disse: Moisés, separa-te, e eu destruirei a coisa toda, e começarei contigo. Quando eu me deparo com isso, irmão, sem brincadeira, sem brincadeira, sem brincadeira, já pensasse o que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, você é melhor que os outros. Não é isso que ele está dizendo? Porque separa-te, eu vou destruir todos e vou começar uma nova nação contigo. O que tu acha que aconteceu com Moisés? O que você acha que vai acontecer com Moisés? Mas não acontece isso porque Cristo está dentro de Moisés. Ele recebeu Cristo em sua vida, então aquilo não vai atingir Moisés. Porque qualquer humano que está sentado aqui nessa cadeira, se Deus fizesse isso, falasse para você: é verdade, Deus, faz comigo que o povo vai ser bem melhor. Você entende? Ou você tem dúvida disso? Sabe por que a gente não tem poder ainda? Sabe por que não foi dado poder para a igreja? Porque não sabemos usar. E o irmão Brana continua dizendo assim, e ele disse: Senhor, ele se lançou na brecha e disse: toma-me, risca o meu nome. Você tem coragem de fazer isso? Sabendo que o teu nome está no livro da vida do Cordeiro, você diz assim: ó, risca o meu nome, por causa desse povo. Não, risca o meu nome então. Isso me mostra uma qualidade que precisamos, irmãos, que ainda a igreja não chegou a esse nível. Uma qualidade que ela pode dizer assim, ó, risca o meu nome, e ter a convicção e não ser uma brincadeira, querendo dizer assim, risca o meu nome, tá vendo? Olha como eu sou bonzinho, como eu amo. Não é isso que estou falando. Riscar o nome com convicção. Risca o meu nome, porque era Cristo dizendo para Deus: risca o meu nome. Deus nunca riscaria o nome de Cristo, de maneira nenhuma. Ele nunca vai riscar sua noiva, Cristo também, nunca. Você deve entender isso, porque ela tem uma qualificação, irmão. A noiva de Cristo tem uma qualificação que ele também, Cristo tem, que é amor. Essa é uma coisa que a gente deve pensar, sair daqui hoje e pensar bastante. Ele vai dizer assim, ó: torna-me, risca o meu nome, desta mesma pessoa que havia te rebelado. Seu coração sentiu piedade delas. Está vendo? Isso é o irmão Branda mostrando nessa condição. Por que ele fala isso? Deixa eu puxar aqui, ver se eu acho a escritura aqui. 27. O que estamos fazendo aqui? Então, Cristo estava em Moisés, colocando a sua posição em relação àquele povo que era rebelde. E dizendo para ele: Senhor, então risca o meu nome, mas mantenha o povo. Aqui está tudo um quadro. Eu quero que você vai ver que a gente vai entrar em uma transição aqui. Eu quero que você capte bem. Em Mateus, se você quiser acompanhar, em Mateus capítulo 27, veja o que Jesus vai dizer. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. Ele rende o seu espírito. Por quê? Estava no Calvário, né? Agora, no 51, ele vai dizer: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras. Tudo certo aí? Você está acompanhando? Está comigo? Você está comigo? Então preste bem atenção, no 52. E abriu-se
os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Você entende, né, irmão? Não é, eu vou lá e o sepulcro do irmão Brana abre. Abriu o sepulcro, não que quer dizer que a lápida daquela saiu ali, outra lápida saiu de lá. Você entende, né? Se você tem esse pensamento que vai, eu vou estar lá, daí o irmão aqui, o irmão está lá em tal lugar, vai lá, abre aquilo ali. Não é isso. Nunca foi isso. O irmão Brana explica isso aí muito claro para dizer, eles saíram dos locais. Saíram. Se eles estavam na Palestina, se eles estavam lá no Japão, se eles estavam na China, não importava, porque o que está aqui é formando os elementos. Você se lembra? Teofania, 16 elementos. Aqui está a teofania que é tua, que foi tirada uma foto quando você tinha 16, 17, 18 anos, que estava na eternidade, guardado. Agora essa teofania vem, pega os 16 elementos, não importa onde está, forma um corpo, e esse corpo se torna glorificado. A perfeição. Aonde que eu preciso de cálcio? Cálcio tem onde? Aonde que eu preciso de ferro? Ferro tem aqui. Plástico, ferro, cálcio. Não vai sair do meu. A terra está cheia de cálcio, está cheia de ferro, ela vai produzir. Quando Elohim veio, ele fez um corpo. Elohim veio e trouxe mais lá os 2 anjos. Não, faz mais um corpo, entra aí, vamos dar uma voltinha. Vamos falar com Abraão. Então, preste bem atenção. Olha, escute aqui, ó. E abriram a sepultura, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a quê? Apareceram a muitos. Eu conheço lá o irmão Demóstenes. Muitos aqui conheceram. Talvez os mais novos não conheceram. Eu conheci o irmão Demóstenes. Vou me deparar um dia com quem? Irmã Maria, Pastor Walter. Olha, irmão, eu só tenho uma tristeza que eu quero falar para você. Não entre por esse caminho. Você não é juiz. Uma noiva, ela tem graça pura em seu coração. Então, quando a gente fala assim, irmã Maria, irmã lá dos ingleses, irmã Brandina, irmã Rita, tantos outros irmãos, estão aonde? Estão na presença de Deus, como a gente estudou, na 6ª dimensão, estão diante da presença de Deus, porque Deus está na 7ª dimensão. Agora o que está sendo forjado aqui? Lá já tem um corpo teofônico esperando só um momento. Aqui foi para a igreja que estava lá em Israel. Mas nós vamos ter a mesma coisa. Isso é muito bom. E muitos vírus, né? Então, esse ponto agora eu quero firmar com vocês agora. Eu vou entrar nessa condição para dizer para você isso aqui, ó. Preste bem atenção para a gente ver se conseguimos fazer essa transição. Aqui. Quando houve tudo isso, o que aconteceu? Cristo, né? Cristo, ele teve que ir à zona, em algum local. Ele teve que pregar. Escute bem. Agora, quando estava sendo realizada uma reunião, um espírito maligno estava na reunião. Aquele espírito é quase inofensivo, até que encontre alguém para que ele possa trabalhar através daquela pessoa. Então, quando ele pode trabalhar através daquela, certamente ele pode causar danos, porque ele é um espírito maligno. E o Espírito Santo está aqui tentando encontrar alguém através de que possa operar.
E quando ele encontra alguém para agir, ele pega e pode fazer o bem. Vê, dois espíritos, seus motivos, seus objetivos. Observe agora como é isto. Observe as suas obras, observe os seus frutos. Então você poderá ver que espírito está em você. O Brana vai fechando um quadro e vai explicando o que está acontecendo. Agora você pode ser preenchido. Agora observe, este é o espírito maligno. Quando ele sai, ele anda em alguns áridos, procurando algum lugar para encontrar descanso. E a Bíblia diz que eles não podem encontrar. Então ele diz: eu voltarei onde eu saí. Ele volta para essa pessoa na qual uma vez ele esteve. Ele encontra aquela casa toda varrida, limpa, santificada, sem nenhuma condenação. Simplesmente um verdadeiro crente alegre. Olha o que o irmão Brano usou. Ele usou uma expressão aqui só para conduzir. Ele vai dizer assim, um verdadeiro crente alegre. Daí ele vem e diz assim, mais vazio. Pode acontecer isso, irmão? Ser alegre, mais vazio. Essa é uma condição que a gente... Não me leve a mal, não me pense mal na minha pessoa. Muitas vezes na nossa jornada a gente pensa que tem o Espírito Santo, pela uma alegria que você recebe da palavra de Deus. E agora? Para você saber, só tem uma maneira, porque sabe quem é que identifica que você tem o Espírito Santo? O próprio Espírito Santo. Você sabe disso? Ele diz assim, esse é meu filho. Então, o próprio Espírito Santo é que identifica. Se você querer se identificar, prova que ainda não chegou. Daí você vai dizer para mim, irmão Arantes, mas o irmão Brana não fala que como é que uma mulher que está grávida, assim, ela não sabe que ela está grávida? Ela sabe. Mas você sabe muito bem que ela sabe depois de um determinado tempo. Não é? Quem é médico sabe disso. Quem é enfermeiro sabe disso. Começa a sentir alguns sintomas que você vai lá, talvez você vai na farmácia e pega e vai fazer. Mas é porque teve que esperar um sintoma. Agora depois que gera todo um sintoma, você já sabe, você vai ali, faz o exame e vê se não, realmente está. Agora vai aparecer os sintomas que o Espírito Santo está em você. Você pegou aqui? O Espírito vai começar a aparecer o sintoma que está. Qual será o sintoma? Não nega mais a palavra. Não importa se aquela pessoa diz tal coisa, ele não nega a palavra de maneira nenhuma. Porque como é que pode o Espírito Santo negar a sua própria palavra? Ele não pode fazer isso. Se ele está morando em você, nunca vai fazer isso. Olha aqui. Segura aí. Agora, Jesus, depois que ele terminou o seu ministério, ele pregou para aquelas almas que não podiam ser salvas. Espera aí. Jesus foi pregar para almas que não podiam ser salvas, que jamais poderiam ser salvas. Agora, a Bíblia nos diz que ele foi e pregou a almas que estavam em prisão, que não se arrependeram quanto à misericórdia. Lhe foi dado, eles rejeitaram como desprezo a misericórdia, e agora então esperando pelo juízo. Você se lembra aqui? A Escritura diz assim, Jesus morreu, o seu corpo estava na sepultura, ele desceu até as zonas dos perdidos. Ali ele começou a fazer uma pregação. Eu quero mostrar uma coisa que vai acontecer aqui, que você talvez, isso vai te impactar. E tomara que impacte mesmo, bata bastante para você entender. Irmão, essa mensagem
é a mensagem da graça, é a mensagem da salvação. Essa mensagem, ela te tira de um sistema e te coloca na eternidade. Agora pense uma coisa que eu estou falando para si. O que a noiva está pregando? Se o próprio Jesus também pregou para almas encarceradas, o que a noiva está fazendo aqui? Você já pensou nisso? Quando um filho de Deus, quando um homem de Deus está pregando, ele só vai produzir duas coisas: a salvação para aquela pessoa, ela reconhecer e se arrepender, reconhecer, não para o homem se arrepender, para Deus e acertar sua vida, arrumar e alinhar, ou juízo eterno. Não tem outra coisa. Por isso que nós caímos na mesma condição. Se lembra? Quinta dimensão, que foi colocado quinta dimensão, se lembra? Quantas pessoas estavam ali? E Jesus, ele fala assim, ó, que tempo que deve ter sido, quiseram que houvesse algum meio de poder sacudir o mundo com isso, para deixar eles ver qual é a realidade. O que o irmão Brana quer dizer, irmão? Olha, você está aqui, eu estou aqui. O problema hoje, irmão, você consegue ver a quinta dimensão? Você consegue ver a sexta dimensão? Não. Você não consegue. Agora eu tenho uma certeza para você dizer: se você visse a quinta dimensão, no outro dia você seria outra pessoa. Isso eu tenho certeza. No outro dia tu ia dizer assim, você nem conseguiria dormir. Porque isso aqui não é uma brincadeira. E o que está acontecendo com você e o que está acontecendo comigo, se a minha mudança de mente não acontecer, e se a tua mudança de mente não acontecer, alguma coisa deve estar errada. Se eu estou aqui, houve uma mudança. Se eu estou aqui, não houve uma mudança. Se eu estou aqui, eu lutei com Cristo. Se eu estou aqui, eu estou do lado de Satanás. Mas por causa de quê? Por causa dessa palavra aqui, ó. A verdade. A verdade. Qual é o valor que você dá para a verdade? E é isso que devemos pensar hoje, irmão. O valor que eu dou para a verdade, posso ficar sem nada, mas a verdade, ela tem o seu maior valor na minha vida. Não me importa. Você entende o que é isso? Que precisamos disso aqui, ó, para subir para cá. Isso não é uma brincadeira que eu estou falando. As batalhas começam onde? É dentro de você. Você tem certeza que você tem a verdade? É isso que eu quero que você consiga entender. Porque isso não é uma brincadeira, porque assim, ó, para a verdade estar aqui, eu estou dizendo que o Espírito Santo está aqui, em você. Por isso que nós se unificamos, os filhos de Deus, é na verdade. Nós unimos, é na verdade. Por isso que Paulo, quando ele começa a falar para a igreja, ele diz assim, ó, pare com essas coisas, pare com isso, pare com aquilo, tira essas coisas, tira essa coisa, e fale a verdade. Ele fala isso, fale a verdade. Por que ele está querendo dizer? Porque ele não quer que você entre aqui.
Deixa eu só terminar. E vamos passar para outra parte. A mensagem é sede. Há uma torrente de controle em sua alma, que lhe diz as coisas espirituais que você precisa, algo em seu espírito. E como isso, você pode dizer que tipo de vida está controlando você. Quando você consegue ver quais são os seus desejos. Você pegou aqui, irmão, quais são os seus desejos? Irmão Bruno está falando sobre a mensagem sede. Se você quiser escutar, ler, está no parágrafo 19. Escute aqui, irmão, olha aqui. Quando você consegue ver quais são os seus desejos, então você pode dizer, no meio disso, que tipo de algo está em você, que está criando esse desejo que você tem. Veja, há uma certa coisa pela qual você tem sede. Isso pode lhe dizer em sua alma qual é esse desejo. Pela natureza da sede que você tem, espero que você possa entender isso. Daí você lê em Salmos, você lê em Provérbio, né? Como fala assim, como a coça, né? Tem sede da água, né? Se lembra, né? Essa é a questão, irmão. Qual é a tua sede? Qual é a tua sede por Deus? Qual é a tua sede por Deus? O que você dá em troca a Deus sobre a sede que você tem por Deus? Amém? Vamos passar para outra parte então, irmãos. Só para ficarmos pensando sobre isso, guarde isso em seu coração. O alarido está aqui, a mensagem foi falada, ela veio para o seu povo. Agora é quanto você dá em relação a isso.